Ter ou não ter filhos? Bora de assunto polêmico? Bora, porque eu acredito que esse papo aqui é entre eu e você, e daí a gente precisa trocar uma ideia sobre isso, porque eu acredito que filhos é uma decisão muito séria, inclusive definitiva, e não dá pra gente devolver, né, minha linda? Então vamos conversar sobre isso? Eu já estou com a minha água aqui, cadê a sua? Bora, senta aqui, mulher, senta aqui, bora conversar. Por que eu trouxe aqui esse assunto pra gente trocar uma ideia? Eu sou psicóloga há 11 anos, né? Como você já sabe, se você ainda não é inscrito no canal e chegou agora, se inscreve no canal, porque aqui é o canal das mulheres protagonistas, combinado? Então, minha filha entrou aqui, não existe a menor possibilidade de você não protagonizar a sua vida. Assim, a menor, ok? A Songamonga fica lá fora, assim, estressada porque você não tá mais dando confiança pra ela. Então, como eu sou psicóloga esse tantão de tempo, já lidei com mulheres de muitas formas, né? Mulheres que eram mães, mulheres que não eram mães, mulheres bem-sucedidas, mulheres não tão bem-sucedidas assim. Mas, quando a gente fala de ter filhos, a sociedade, de certa forma, impõe muito isso pra gente, como se fosse uma obrigação, né? Inclusive, eu ouvi um dia desse um cara falando que a mulher que não quer ter filhos é o mesmo que o homem que não quer trabalhar. Tipo, sabe, assim, é umas coisas absurdas que a sociedade, de forma cultural, impõe que a gente faça como se fosse uma obrigatoriedade, tá? Mas aqui eu quero te trazer duas visões sobre isso. A visão, caso você queira ter isso, seja um sonho para você, e caso você não queira, ok? Que também tá tudo certo. Para você que deseja ter, então, não, Tati, eu quero, isso é o sonho da minha vida, ok? Eu acredito fortemente, com base nas minhas experiências e estudos que eu venho fazendo ao longo desses anos, que é muito bom a gente ter certos tipos de coisas muito bem resolvidas, caso esse seja um sonho para você e esse seja o seu objetivo de vida, tá? Primeira questão é que hoje eu lido com mulheres, por exemplo, que têm mais de 50 anos, que os filhos já saíram de casa, mas que fizeram da maternidade o centro da vida delas. E quando elas fazem da maternidade o centro, os filhos crescem e saem de casa, fica aquele vazio. Inclusive, tem uma síndrome que a gente chama na psicologia de síndrome do ninho vazio, que algumas pessoas chegam até a desenvolver a depressão, porque o sentido da vida dessa mulher estava pautado na maternidade. Quando esses filhos não precisam mais dela, não tem mais aquela correria do dia a dia, né? Entre você, escola, comida, tudo para aquelas crianças, é como se a vida perdesse um pouco um sentido. Então, eu pauto a minha identidade em cima disso, ou seja, em cima de algo que não é tangível, ou na verdade não é sólido, né? Porque são outras pessoas que aí decidem sair e a sua vida fica à deriva ali, de certa forma. Então é muito importante que você tenha uma vida própria, pessoal sua, que você esteja muito bem desenvolvida antes de tomar essa decisão. Mesmo que isso seja um sonho para você, não faça disso o centro da sua vida. Tati, mas hoje eu estou casada e o pai do meu filho o meu marido tem todas as condições de eu não trabalhar, não fazer mais nada. Ok, porque isso não é sobre trabalhar, mas isso é sobre dar um sentido maior para sua vida, que não seja tão somente essa maternidade, entende? Porque se isso sai de você de uma certa forma, e isso eu tô falando no período de longo prazo, tá? Se seus filhos estiverem lá com 15, 20 anos e forem viver a vida deles, a gente tá ali à mercê de muitas questões emocionais. Assim como, já falei em outro vídeo aqui, você não pode fazer de relacionamento o centro da sua vida. O centro da sua vida precisa ser você. Eu acho que é muito triste quando você é filho, por exemplo, de uma pessoa que abandonou a própria vida para cuidar e para maternar e para viver tudo isso, e você cresce, a pessoa não teve conquistas nenhuma e às vezes sobrecarrega, é tóxica, né? Porque fica sobrecarregando os filhos, porque eu abandonei tudo por causa de você. Gente, isso é terrível, tanto para o filho quanto para a mãe. Então existem bases importantes, como você ter aí essas questões muito bem desenvolvidas na sua cabeça, tá? Ocupe o seu espaço dentro da sua vida. Garanta que esse espaço vai estar sendo muito bem completo, sabe? Se você gosta de trabalhar, se você empreende, se você tem outras atividades aí ao qual dar conta, esteja com isso muito bem resolvido. Porque a maternidade deixa a gente no estado muito vulnerável, né? E eu não sei isso na prática, não sou mãe ainda, mas vejo isso diariamente na vida das minhas pacientes. É muito vulnerável, muda absolutamente tudo. É muito difícil a vida de uma mulher que é mãe solo, por exemplo, e que não tem recursos
para lidar com tanta vulnerabilidade. Às vezes você não consegue alguém para deixar o seu filho, você tem que sacrificar outras áreas da sua vida, que se a sua carreira ou o seu trabalho ou o seu sustento tivesse sido bem resolvido antes, talvez você não estivesse passando por isso agora. Por isso que eu acredito que é uma decisão muito importante, que se você ainda não tem e sonha em ter, pense nisso. Sua base, foque em estabelecer muito bem a sua base. Tati, mas eu casei e tal. Gata, não se segura nisso, tá? Não se segura nisso. Porque eu já vi muitos homens prometendo mundos e fundos, assim, nossa, eu vou te dar tudo, não sei o quê. Quando a criança nasce, depois estão brigando na justiça por R$ 300 de pensão. Ok? Então, de certa forma, minha mãe sempre falou um ditado pra mim, que era filha da mãe. Embora você divida tudo, existem essas preocupações que são muito mais maternas do que paternas, né? E no mundo que a gente vive hoje, entregar essa confiança total, eu acredito que não seja algo muito inteligente a se fazer. Garanta que você tenha uma rede de apoio sua, garanta que você vá conseguir lidar com essas demandas, sabe? Que você vai conseguir defender os seus direitos, os direitos do seu filho, de igual para igual. Principalmente se essa pessoa lá do outro lado virar, quiser ir embora, arrumar outra pessoa. A gente está suscetível a tudo. Só que essa segurança, primeiro, é a gente que precisa se dar, ok? Então não confie 100% de que isso vai ser feito, porque com base nas minhas experiências aqui, eu já vi muita gente quebrando a cara e eu não quero que isso aconteça com você, tá? E aí vamos pro lado da mulher que ainda não teve e não quer ter, ok? Então a gente falou daquela que sonha, arrume suas bases, cuidado, não confie, foque na sua carreira, no seu desenvolvimento econômico, financeiro, porque isso também te dá base para que você consiga lidar com as coisas, às vezes se precisar pagar um bom advogado, tá? Ali, defender aquilo que é seu e do seu filho e da sua filha também. Mas se você não quer ter, minha linda, coisa linda da minha vida, não deixa que as pessoas fiquem dizendo para você o que você precisa fazer da sua vida. Só que uma coisa é certa, tá? Você precisa ser muito clara quando você for entrar num relacionamento. Não quero decidir isso, inclusive hoje está crescendo muito esse movimento de mulheres que simplesmente não querem ter filhos porque elas já entenderam a gravidade que é você se tornar completamente responsável por outro serzinho e às vezes ainda correr o risco de ser responsável por esse serzinho sozinha, tá? Então, existe toda essa complexidade, sim, de coisas que a gente precisa observar. Só que quando a gente vai para o mundo externo, existe um bombardeio de coisas que você tem que fazer. Inclusive, a frase mais ridícula que eu já ouvi esses tempos é: quem que vai cuidar de você na velhice? Minha gente, 10 filhos não cuida de uma mãe. Não cuida, não. É uma briga, você já não tem noção das coisas que eu já tive que presenciar, viu? Na minha vida. Da pessoa ter 10 filhos e não ter um pra cuidar dela. Eu já trabalhei home care muitos anos atrás, a gente atendia idosos em casa, que aí a gente via cada situação absurda, assim, então não cai nessa, tá? Não cai nessa de que você vai ficar sozinha na velhice. O que pode garantir pra gente uma velhice boa, você tendo filhos ou você não tendo filhos? Dinheiro. Porque é dinheiro que vai pagar um cuidador, é dinheiro que vai pagar um plano de saúde, é dinheiro que pode pagar uma casa de repouso maravilhosa para você, com enfermeiros te servindo o dia inteiro. É dinheiro, minha filha. Então, se você é nova hoje, quer dizer, né? Se você está assistindo aqui, provavelmente você tem 20, 30, 40, tá nova ainda. Faça o seu pezinho de meia. Garanta isso. Só não deixe, não permita de jeito nenhum que as pessoas fiquem dizendo o que você tem que fazer ou não. Mas como eu falei, seja franca com as pessoas que você se relaciona. Porque às vezes tem gente que casa, né? Aí depois tem esse tipo de conversa. Olha, eu não sei bem se eu quero, sendo que a outra parte é o sonho, né? Porque, enfim, como um dia desse eu vi um vídeo da moça falando, meu sonho é ser pai também. Ser pai é muito fácil, né? Às vezes você pega o final de semana, paga R$ 300 de pensão, posta uma fotinha ali, a maioria, tá? Não tô falando de todos, mas a maioria segue mais ou menos nesse ritmo. Então, enfim, meu sonho também seria ser pai nesse sentido, né? Mas é muito importante que você olhe para esse lugar de estar muito segura daquilo e comunicar isso de forma clara para o seu parceiro, para sua parceira, caso você não queira mesmo, ou se você está pensando em não querer, tipo, estou maturando a ideia, pesquisa sobre isso. O que dificulta muito a vida das pessoas é não ter base, é simplesmente não ter onde se segurar. Às vezes a pessoa não tem dinheiro para fazer um plano de saúde. Mulher, se tu não tem dinheiro para te pagar um plano de saúde para ti, para que de acho que tu vai inventar de ter filho? Me diz.
Vai correr atrás daquilo que é importante para você primeiro, que vai garantir o seu sustento, garantir algo bom. Eu jamais ia pensar em ter filho se fosse para eu criar o meu filho nas mesmas circunstâncias que eu fui criada. Escola pública, andando de ônibus, não tinha R$1 para comprar um livro na faculdade. Eu não quero que meu filho passe por uma situação dessa. O que a gente faz? Trabalha, melhora de vida. Quando a vida estiver boa, se der tempo, a gente tem um filho. Se não der, tá tudo bem também. Só que eu vou colocar um filho no mundo para sofrer como eu sofri? Não quero. Só que quando a gente fala isso, nossa, parece a coisa mais absurda do mundo. Só que para mim isso é bom senso. É simplesmente você ter bom senso em relação àquilo que você sofreu, que não foi legal para você, e você simplesmente não querer que aquela pessoa que vai sair de você passe pela mesma situação. Ok? Então, parte-se do princípio de que para antes de você ser mãe, melhora a sua vida. Se você não quiser ter, ótimo, siga aí o seu caminho, comunique isso e viva a sua vida, não deixe que ninguém interfira aí. Se cuide, tá? Por favor, né? Se cuide muito para que essas coisas não aconteçam acidentalmente. E aí você acaba tendo que assumir essa responsabilidade que você nem queria. Mas, se você quer, melhore a sua vida antes. Melhora a sua vida. Tá? Porque a gente fica reproduzindo vários ciclos de escassez porque a gente não se preocupa com isso. Eu não vou ser uma pessoa egoísta de fazer com que meu filho passe por aquilo que eu passei. De chegar em casa à meia-noite, no ônibus que eu tinha que ir na porta do ônibus, de tão lotado, chegar em casa meia-noite para acordar 5 da manhã para trabalhar igual uma jumenta velha. Então, assim, caramba, o mínimo de condição, né? O mínimo de coisa, assim, o mínimo de amparo, o mínimo de desenvolvimento, o mínimo de acesso a um conhecimento. Eu nunca pude ir num congresso quando eu estava na faculdade, por exemplo. E eu sei que eu poderia ter acelerado muito mais a minha carreira. Hoje eu já fui em vários, já participei de vários, como estudo muito. Mas isso foi hoje com o suor do meu trabalho. Se eu tivesse vindo de uma basezinha mais, né, minimamente estruturada, eu tinha avançado muito mais rápido, obviamente, tá? Então eu sei que esse vídeo aqui é conflituoso, pode ser que sim, pode ser que não, mas o meu objetivo aqui é abrir os seus olhos para aquilo que às vezes a gente fica cega, sabe? Já falei isso aqui em outro vídeo, não tome decisões quando você está apaixonada, para de cair nessa ladainha de macho, que às vezes é macho até liso, que não tem nada para te oferecer, de ai, meu sonho é ser pai. Tá. Diga logo que o seu sonho é ter um apartamento no seu nome e o carro. Vamos trocar? Eu te dou um filho, você me dá um carro e apartamento. Aí daí a gente tá ok. Talvez, a gente pense sobre isso. Mas cuidado, porque é uma decisão muito definitiva, é algo que você não pode devolver, que você não vai conseguir fazer isso. E aí, se essa pessoa simplesmente virar as costas e dizer que não quer assumir essa responsabilidade, você vai ter que arcar com isso sozinha. Você tem condições? Ou essa pessoa tem condições de você colocar na justiça e essa pessoa pelo menos pagar economicamente para lidar com isso? Pense muito bem sobre isso. Ok, minha linda? Combinado? Agora eu quero ouvir você. Na verdade, eu quero ler você. Me conta. O que você acha desse tema? Você é do time que tem um sonho muito grande de ser mãe? Ou você é do time que não quer ser mãe? Ou você é do time daquela que não sei, estou pensando? Me conta aqui que eu quero saber e eu te espero no próximo vídeo.